Então, muito boa noite. Hoje, 22 de janeiro de 2025. Estamos aqui começando mais uma live semanal. O assunto que você escolhe, né? Você que me segue. E hoje são 3 passos para contadores. A gente vai falando contadores, mas também serve para os administradores, tá? Começarem na perícia e aumentar a renda mensal. É o iniciozinho ali, né? Quem está querendo fazer renda extra com perícia. Tá beleza, pessoal? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Eu sou o perito Fernando Borges. Eu tenho esse canal aqui no Instagram e no YouTube para trazer você, contador, você, administrador, para atuar em todas as possibilidades da perícia, tanto como perito judicial, como assistente, como consultor e calculista. Bom, pessoal, você querendo sugerir algum assunto, fica atento lá na minha caixinha de perguntas. Frequentemente eu abro a caixinha e você sugere um tema. A gente vê se já não teve esse tema, né? Estão aparecendo alguns temas já repetidos, estão já com mais de 20 lives realizadas, e aí alguns temas estão começando a vir a sugestão repetida. Mas não tem problema não, quando vem a repetida eu já indico lá o link da live que ocorreu anteriormente. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos para o que a gente tem hoje, para hoje. Para começar, pessoal, seja você contador ou administrador, eu foquei em contador, né? Porque eu sou contador, sou administrador, mas antes de ser administrador já era contador. Então, basicamente, quem aparece são os contadores, né? Você vai precisar de 3 habilidades, 3 conjuntos, né, de habilidades. Que eu fiz uma reflexão e classifiquei, né, assim, grosso modo, em formais, habilidades formais, estratégicas e tecnológicas. O tecnológico saiu com um probleminha aqui, né, a gente já corrige aqui depois. O que acontece? Formal, você vai precisar ter uma base técnica mínima, e aí não tem jeito, você vai precisar saber, né, um pouco. Se tratando, por exemplo, de matemática financeira, perícia financeira, você vai precisar dominar a matemática financeira, não tem como trabalhar sem saber os conceitos, sem saber o mínimo, né? Em se tratando de perícia contábil, um pouco de contabilidade, nada muito aprofundado, que a gente não vai estar falando de sistema, não vai estar falando de escritório, rotina, né, do fiscal, do contábil, do DP. Não é isso, é conhecer os conceitos. Por incrível que pareça, já teve processo em que saber que ativo agora o passivo exigível mais patrimônio líquido era suficiente, era extremamente simples a reflexão em termos contábeis, mas tinha toda aquela formalidade e precisava, né, de uma opinião técnica de um profissional habilitado com boa noite, com o CRC ativo, né, para escrever aquilo no processo. Tá, pessoal? E também dentro das habilidades formais também está o cadastramento. Não tem como você ser nomeado desde que você tenha o seu cadastro pronto, né, terminado, né, deixar ele incompleto, dentro do tribunal. É óbvio que precisa ser dito. Não vai chegar a nomeação se você não terminar, não concluir o seu cadastro. Você nunca vai ganhar na Mega Sena se você não jogar. É o mesmo raciocínio, tá? Também identifiquem que as habilidades estratégicas, isso aqui primeiro, são as formalidades, é o mínimo que precisa para você começar, tá? Você precisa saber do que vai ser tratado e você precisa estar pronto, estar disponível para ser nomeado. Tem também as habilidades estratégicas, que aí você já é um pouco mais sofisticado, né? Questão de captação de clientes. E aí, clientes aqui dá para entender também o juízo, né? Vamos colocar de forma ampla, assim, o juízo que vai te nomear. Por quê? Porque você não está tratando aqui, o nosso tema é renda extra com a perícia. A gente não está focado exclusivamente no perito judicial, aquele que é nomeado lá pelo juízo. Não, a gente também está pensando no assistente e no consultor calculista. Tá, pessoal? Então, o cliente aqui também pode ser o advogado, que ultimamente eu identifico como talvez o melhor cliente que você pode ter,
porque você recebe antes, o trabalho que você faz para o advogado, na entrega do trabalho, você recebe o valor que você está ali propôs, né, como honorários, para quem tem escritório, para quem quer ter algum tipo de previsibilidade, eu acho excelente, não dá para pensar em não ter advogados clientes. E, por fim, pessoal, as habilidades tecnológicas, tá? Tá com um errinho aqui, na hora de digitar aqui, do tecnológica. Então, o que são habilidades tecnológicas? Mínimo. Pacote, né? O pacote Office, Word, Excel, Internet Explorer, alguma coisa nesse sentido. Não, agora não é mais Internet Explorer, estou no passado, agora é o Edge, né? Um programa novo aí, navegador. E um aparelho aí de um programa de PDF. Eu uso o Adobe, né? Tá? Mas não precisa ser só o pacote Office, pessoal. Tem no Google agora, tem aquele Google Docs, né? Tem o editor de texto, tem a planilha, tem tudo ali de grátis. Você tem uma conta no Google, você tem isso aí tudo disponível. Tem um armazenamento que eu uso bastante, né? Que é o Drive. E o GPT, pessoal. O GPT, ou qualquer outra inteligência artificial, dessas inteligências generativas, a gente tem o GPT e o Gemini, né? Gemini do Google. Elas ficam ali disputando, né, qual que vai ser a escolha, né, a nossa escolha. Eu tenho usado o GPT. Por quê? Porque veio antes, só por isso. Mas ainda não desisti do Gemini, né? Porque eu ainda acho que pode crescer bastante, né? Aliás, vai crescer bastante esse, esse software, né? Não dá nem para dizer se é só um software, pode ser um pouco mais que isso. Então, pessoal, o profissional, a profissional, reunindo essas três características, as formais, as estratégicas e as tecnológicas, você consegue fazer renda extra. É o que precisa, é o mínimo que precisa para, de fato, começar a fazer renda extra. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas? Então, aqui, na fase de estruturação de base técnica, eu digo base acadêmica, técnica mesmo, saber fazer aquilo que você está se propondo, e o cadastramento. Primeiro vamos falar de normas, né? Questão de normas. Para atuar na perícia judicial, é fundamental conhecer as normas. Pelo menos, assim, mais simples que você possa ser. CPC, Código de Processo Civil. Por quê? 464 a 480. São 17 artigos ali que resumem a atuação do perito. Ponto. Tem mais uma outra coisa no CPC, ali, um artigo perdido, outro, 219, né, que fala da contagem dos prazos, alguma outra coisa lá no 156, no 149. Mas, assim, o que você tem que saber para atuar com segurança, 464 a 480. Por exemplo, o 473, que eu deixei aqui, que é a estrutura mínima do laudo. Você pode saber muito, ser doutor na sua área, se você não fizer o laudo de acordo com o 473, o seu trabalho não serve. É simples assim. Então, para que você possa ter algum tipo de renda, é preciso que o seu trabalho sirva, que o seu trabalho possa ser utilizado. Tá? Não existe renda se o seu trabalho for emprestado. Então, para não perder a chance de fazer renda, faça dentro das normas, dentro das regras. Eu citei aqui também a NBC-TP 01, que ela é importante, né, de observância para os contadores. É interessante observar ela. A gente, observando a NBC-TP 01, que agora já está na primeira revisão, né, R1, a gente está dentro do CPC, tá? É feito dessa forma. A NBC ela não é desconexa do CPC, mas a gente tem que focar no CPC, que é com o que o juiz trabalha no dia a dia dele. Perfeito? Então, normas, cumprir normas e conhecer as normas. Fundamental. Sem isso, não se fala em renda extra. Outra, analisar contrato bancário, cálculo financeiro, demonstração contábil. Analisar veloz, tá, pessoal? Você bateu o olho ali, está vendo ali a cédula de crédito bancário, aí você vê o quê? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um veículo, financiamento de veículo. Ah, não, isso aqui é capital de giro. Ah, não. Essa aqui, por exemplo, você tem uma taxa de juros ao mês, mas tem uma aldia aqui.
possivelmente estão usando série não periódica. É o quê? Você ter prática, você estudar, você está pronto para, na hora que a situação aparecer, você já ter assim, usar o teu sétimo sentido, né, de tentar entender, de se antecipar do que é aquilo. Por quê? Porque você já estudou, você já conhece. Daí que é importante buscar a prática, né? Sempre buscar um pouquinho mais da prática, tá? Então, quanto mais você fizer, é inevitável você ter que estudar. Ah, aceitei um trabalho aqui, uma perícia. Beleza, você vai ter que estudar. É normal isso. E ao estudar, você vai aprendendo, vai se familiarizando, vai ficando mais veloz. A velocidade, nessa análise, ela é importantíssima. A gente vai ver isso já no próximo tópico, porque um tópico tá ligado ao outro. Perfeito? E por fim, pessoal, dentro dessa base, eu conheço a norma, eu aplico a norma, tecnicamente, eu tô ok. Eu olho, eu entendo, eu sei que eu vou usar qual taxa de juros, a preço lá efetiva, nominal, a gente falou isso até outro dia de live. Ah, vou liquidar uma sentença, qual índice eu vou utilizar? Ah, não está previsto, o que eu faço? Onde é que está a Selic? De onde é que eu vou tirar a informação? Isso tudo tem que estar assim, pessoal, voando, tá? E, por fim, se cadastrar, está pronto, a gente já comentou isso, formalmente nos tribunais. TJ, TRF, quem atua na área trabalhista, TRTs, tá? Cadastro ok, cadastro validado, cadastro funcionando, para que possa chegar às nomeações. De nada vai adiantar o passo 2 e o passo 3 se esse passo aqui não tiver ok. Para que você vai visitar uma vara? Para que você vai falar com o juiz se o teu cadastro não está finalizado? Se tem uma pendência, se falta um documento. Tá bom, pessoal? É muito importante estar com as formalidades todas prontas. E leia-se, dentro das formalidades, a sua base técnica, a base com que você vai utilizar para fazer a renda extra. Prosseguindo, a gente estando com a formalidade cumprida, opa, nós vamos para o segundo tópico, que é estratégias para captar os clientes. Entenda, cliente aqui também o juiz que vai nomear você para a perícia judicial, não só o cliente advogado, tá? Ofereça serviço para assistente, como assistente técnico para advogados. Parece, é aquela história, a gente já comentou aqui hoje, é o óbvio que precisa ser dito. Se você não oferecer, você não vai conseguir vender o teu serviço. O advogado ele pode até saber que você é contador, que você faz cálculo, ele sabe se você está disponível, entendeu? É o óbvio que precisa ser dito. E outra, tem um ditado antigo que diz: quem oferece, vende. Então, se você começar a se oferecer, você coloca lá um bannerzinho no Instagram, ou alguma coisa no LinkedIn, dentro do seu escritório comercial, lá no que você utiliza, lá no Meu Negócio, você coloca lá um bem simples, dizendo que você realiza cálculos para advogados, provavelmente você vai receber uma consulta, tá? Quem tiver a curiosidade, eu não sou modelo de nada, eu não sou parâmetro, referência de nada, mas eu tenho o meu negócio lá no Google Meu Negócio, se eu colocar meu nome no Google, você vai encontrar o meu negócio que eu ofereço lá a liquidação de sentença. Por quê? Porque é a fonte de renda maior que eu tenho hoje. Fazer cálculos de liquidação de sentença para advogados. Tá bom, pessoal? Então, são coisas simples que você faz, que fazem. A gente vai ver aqui uma equaçãozinha meio, meio simplificada que eu montei aqui no final, que vocês vão ver que é possível ter uma renda interessante com perícia todos os meses. 2 aqui, crie conteúdo educativo nas redes sociais para se posicionar como referência. Eu, sinceramente, eu não acreditava nisso. Eu não sou um grande fã de redes sociais. Eu estou na rede social porque eu tenho o compromisso de difundir essa atividade. Eu tomei isso. Então, você tem lá um Instagram, você tem um LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn para profissional, né, aspecto profissional, e do Google Meu Negócios. Eu considero os dois mais eficazes, tá? Instagram é legal? É, mas Instagram tem muita coisa diferente.
É difícil, por exemplo, você competir com o vídeo do gato, o vídeo do surfista lá que o tubarão está vindo atrás dele. Tu vai ficar vendo um cara feioso falando sobre perícia? Não, ninguém que vai ter paciência com isso, né? De trocar o gato, lá, o gato bonitinho, com a minha cara falando sobre isso. Pô, ninguém vai nem me dar ideia, tá? Mas é importante você ter uma rede social para se divulgar. Você tem que existir. A nossa atividade, especialmente quando você quer captar advogados, tem que ter o cliente que vai te pagar mais rápido, não é o que vai te pagar mais, talvez na quantidade, mas certamente ele vai te pagar mais rápido. Isso é muito importante para quem tem despesa fixa, tá? Despesa fixa, leia isso, escritório, manter um domicílio, né, uma residência. Despesa fixa é muito importante ser paga no prazo. A gente que é da área de finanças sabe, naqueles ciclos, né? Se a gente desequilibrar um ciclo desse, vira bola de neve e já era. Então, é muito fácil a gente ser encontrado nos buscadores. Por isso eu comentei Google e LinkedIn. O meu negócio é grátis, pessoal. É quase uma obrigação que a gente tem de ter, né? Algum tipo de, pelo menos, existir. Ah, o meu nome é o primeiro que aparece quando você faz a busca. Ótimo, já está com meio caminho andado, né? Você está jogando o dinheiro fora se não estiver explorando isso. Mas é muito importante existir. Ainda que você não seja a primeira opção na busca, você existindo já passa uma credibilidade bem maior, tá? Na análise prévia do trabalho, esse trabalho vai chegar para você, alguém vai fazer algum contato contigo. Provavelmente vão te achar pelo WhatsApp, é o que está acontecendo hoje. Quem já me procurou aqui na nossa audiência aqui de hoje, e talvez quem esteja assistindo depois, sabe que eu sempre peço para mandar alguma coisa por e-mail. Pode mandar o processo por e-mail? Por quê? Porque nessa do e-mail eu faço uma análise. Eu faço a análise e já deixo a conversa ali já preparada. Se você não tiver a chance de conversar pessoalmente depois, for um contato mais informal, ou pedir um orçamento, alguma coisa assim no seu trabalho, é muito interessante, assim, pega muito bem e praticamente define você como a escolha, a não ser que seja aquele licitantes assim, né, que querem o menor preço possível a qualquer custo. Aí não está preocupado com qualidade, mas se estiver preocupado com qualidade, você faça essa questão do breve resumo. O que é isso? Vamos falar aqui de liquidação. Trata-se de liquidação de sentença, em que foi julgado, venceu, né, o autor, e o autor tem tanto para receber, e a atualização vai ser, portanto, termo inicial a partir de tal dia, até tal dia, conforme sentença, juros contados a partir da citação, 1% ao mês, até tal dia, de acordo com sentença, honorários, multa, toda essa parte, faz um breve resumo. Primeiro que já facilita a tua vida, mas tem um risco de essa pessoa não fechar. Então, um risco que você corre de não fechar. Mas ao fazer o resumo dessa forma, já passa assim uma credibilidade do que vem por aí para quem vai te contratar é enorme. A pessoa pensa, é exatamente isso que eu quero. A pessoa já está dando todos os planos aqui, só falta colocar isso na planilha e calcular. Não vai me enrolar para entregar, vai me entregar o que eu quero, e se tiver alguma mudança, eu já falo na hora, antes de fechar. Então, isso é muito bom. Essa análise prévia gasta uns minutinhos, gasta, mas ela, no longo, no conjunto, ela te arruma bastante cliente, tá? Assim, é bem legal fazer essa análise prévia, deixar ali consignado num e-mail. O e-mail funciona muito bem para isso. Por isso, vocês têm, já quem já me chamou aí no WhatsApp, eu sempre dá um jeito de colocar para o e-mail. Funciona muito bem. Por fim, pessoal, também é o óbvio que precisa ser dito. Parceria, né? Parceria com quem está, com quem sabe fazer e está com tempo livre. Sou dono do escritório, não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem para almoçar. Alguém te procura lá, pede uma chance. Você fala, ó, vamos dividir os honorários? Vamos, topo. E aí toca o barco, tá? Ajuda bastante. Atualmente, eu não tenho feito parceria com ninguém. Por quê? Essas atividades de aula
Isso toma muito tempo, bem mais do que eu imaginava. Só que eu também estou gostando dessa atividade. Então, eu tenho feito os meus trabalhos de perícia, que estão realmente cada vez menos trabalho. Eu não saio da perícia judicial para ter legitimidade para falar com vocês. Hoje, por exemplo, terminei um laudo à tarde, vou dar uma. Ao terminar aqui essa live de hoje, vou passar o laudo no GPT, vou verificar se tem alguma inconsistência, alguma incoerência. Sei que tem até meia-noite para entregar, né? Enquanto o ar-condicionado estiver funcionando, tá brincando aqui, está um calor muito grande no Rio de Janeiro, ar-condicionado funcionando, passo o laudo no GPT, modifico alguma coisa em outra que tenha para fazer e entrego. Tenho feito uma base de um laudo por mês. Para mim tem sido o ritmo que eu consigo fazer. A assistência tenho feito mais. A assistência tenho feito quesitos, impugnado laudo e alguma coisa de cálculo. Mas quesitos e laudo, e impugnação de laudo, laudo já entregue, né? O advogado sem assistente técnico fica perdido, né? Na hora que chega o laudo, é também outro serviço que aparece com certa frequência. Tem que estar pronto para ele, tá? Dessa mesma forma que eu falei aqui, faz análise prévia do laudo, no e-mail, e no final, lá no finalzão, você diz o teu preço. O cara já vai ter lido aquilo ali tudo, já vai estar concordando com o valor que você colocar, qualquer um. Então, pessoal, nessa parte de parceria, recomendo fortemente o networking. Ah, onde é que eu vou encontrar um perito experiente? O pessoal aqui de cada estado tem as associações, não tem? Passa um dia lá, se informa quando é que tem um evento presencial. Vai lá, mostra que você, não, eu sou fulano de tal, eu sou o Fernando Borges, eu gostaria de pegar uma pessoa da área de finanças, aí lá eles vão te indicar, né, quem é, e você não tem jeito, se apresenta e fala, ó, estou disponível para parceria. Certamente tem alguém querendo ajuda para fazer a aula, tá? Certamente existe essa pessoa. Perfeito, pessoal? Então, isso aqui é para captar o teu cliente. Seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele o outro profissional que vai dividir honorários contigo. E, por fim, outro conjunto de habilidades, é isso que eu estava comentando agora. Você saber usar a tecnologia a seu favor. Antigamente aí, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu ainda não havia começado na perícia. Tá? Eu comecei na perícia entre 2010 e 2011. O pessoal mais antigo, o pessoal que eu comecei, tinha um pessoal que ainda não pegou a época do Excel. Tá? Uma fase anterior ali aos anos 90, onde o Excel surgiu e se popularizou. Já no 2000 já estava tranquilo, né? Quase todo computador já vinha com Excel. Mas antes disso, não era comum. E aí o pessoal que pegou o início do Excel, que está até hoje atuando, o pessoal que tem mais de 30 anos de atividade, o pessoal está comentando que enxerga hoje as inteligências artificiais mais ou menos com aquela transição do papel para a planilha eletrônica. Então, isso que a gente está fazendo hoje, de revisar laudo, comentei com vocês que eu vou revisar um laudo daqui a pouco, o laudo já está pronto, eu vou revisar a escrita, principalmente aquela partezinha lá que eu comento com vocês no curso, de análise pericial e conclusão, aquilo ali é fundamental. Aquilo ali, estando bem escrito, o teu laudo passa. Lembra aquilo que eu falei das formalidades? Análise pericial e conclusão está lá no 473, tá? Você tem que dar uma resposta conclusiva aos quesitos, e principalmente ao objeto da perícia, e a fazer uma análise técnica. Se aquilo estiver bem escrito no seu laudo, a chance do seu trabalho ser aceito e, enfim, você ser remunerado é enorme. Enorme, talvez garantido. Só que nunca você pode dizer garantido da justiça, né? Porque sempre tem um pormenor. Então, pessoal, saber utilizar essas ferramentas, e hoje, inteligência artificial talvez seja a grande novidade, né? Que reduz drasticamente horas de trabalho. Um dia hoje é suficiente para você fazer um laudo. Antes eu fazia um laudo num dia, começando de manhã e terminando à noite ali, já quase perto de meia-noite, na hora de que o sistema mudou o dia que você entrega. Hoje eu começo a fazer um laudo à tarde, já eu criei um assistente que ele já facilita, já monta o esqueleto do laudo,
vai só encaixando, né, as informações que a gente vai tirando do PDF. O próprio GPT vai fazendo isso, depois você passa a revisão, dá uma lida nos quesitos. O próprio GPT já sugere a resposta aos quesitos, com base no que você vem treinando ele, né? O que é mérito, o que é procrastinatório, o que é impertinente, o que está fora do objeto. Você vai treinando isso. A gente está conversando sempre sobre GPT. E aí, pessoal, você assim, reduz pela metade ou menos. Eu ainda faço a planilha, eu gosto de fazer a planilha, porque na planilha está expresso, ele está demonstrado o meu raciocínio, tá? Então, não consigo ainda me sentir à vontade de terceirizar para o GPT fazer a planilha. Eu faço a minha planilha, então gastei umas horas, né? Obviamente, hoje à tarde nessa planilha e estou a parte de escrita tá ali sendo automatizada com o GPT, tá? Então, utilize inteligência artificial para estruturar laudos. Exatamente isso que eu estou falando, gerar quesitos periciais com eficiência. Pessoal, gerar quesitos é quando você está atuando, você é contratado, né, pela parte, pelo advogado, né, principalmente, para atuar como assistente. Um dos trabalhos que mais aparecem é gerar quesitos, tá? Você, olha, você podia anotar aqui 10 quesitos, ou então quantos você acha interessante. Tem até já um materialzinho que eu passo para vocês lá, né? Tem lá na Bia, inclusive, de quesitos periciais para peritos financeiros, tá, pessoal? Isso é um dos trabalhos mais simples e é remunerado, é interessante. E normalmente quem gera o quesito já fica para a impugnação do laudo. Então é a mesma pessoa. Então, se você é aquela quase que a vida casada, né? Você gera quesito, você já vai, sabe que detalhe de sobreaviso para depois fazer a crítica, né, ao laudo e, se for o caso, a impugnação ou pedido de esclarecimento. Pedir para o assistente técnico fazer parecer, olha, pouquíssimos ou nenhum advogado tem pedido isso. Não funciona pelo que eles querem. O que eles querem funciona muito melhor essa parte de impugnação, né? Então, o pessoal nisso aí já tá sabendo, já está escaldado. Então, aquela sugestão lá da NBC TP01, né, Rio, de que se faça um parecer com toda a formalidade do laudo pericial, aquilo ali caiu por terra, tá, pessoal? Aquilo ali já era, né? Em outras palavras. Aprenda a validar cálculos e otimizar análises com ferramentas tecnológicas. Excel, né? Excel básico, ou aquele Google Planilha, e dá para fazer uma crítica que eu ainda não tenho, assim, sou favorável ao uso de inteligência artificial, mas eu ainda tenho um certo receio. Eu comentei com vocês, mas dá para você fazer uma análise ali de números utilizando o GPT e o Gemini, tá? Isso a gente está tratando aí nas nossas lives, o professor Shelf, eu sempre falando disso. Perfeito? E automatize o processo para reduzir o tempo de entrega e aumentar o seu ganho. Se você tem 3 dias para trabalhar, você pode fazer 3 laudos, ou 2 laudos vão parecer, 2 laudos vão parecer um quesito e uma crítica, mas a trabalhar com possibilidades. O que aparece, você está pronto para. Por exemplo, laudo pericial. Laudo pericial, perfeitamente possível. Podemos até fazer uma live aí mais para frente sobre criar um assistente para esquematizar o laudo pericial. Pessoal, isso aí hoje ainda causa espanto. Talvez até o meio do ano já está todo mundo usando, não tem mais novidade nenhuma. Prompt, ano passado era novidade, hoje já está todo mundo usando. Lembro que eu comentava no início do ano passado sobre os prompts, o pessoal ficava meio assim, o pessoal ainda nem tinha aberto, né, o site do ChatGPT. Quando descobriu como é que pode dar aqueles comandinhos e como é que ele se comporta, é um caminho sem volta. Você vai e não volta mais a trabalhar como você trabalhava antes. Beleza, pessoal? Tudo bem? Passamos aqui, ninguém faz pergunta, tá tudo tranquilo. O assunto tem a fluidez, né? Pois não, Wagner? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Estava aguardando um pouquinho para fazer as perguntas. Primeiro, o senhor falou sobre ali a três formas do assistente, né, do contador trabalhar, né? E uma dessas seria a consultoria. Eu tenho feito serviços de assistência, né? Você. Mas ainda não tenho, eu sinto que ainda não estou preparado para fazer essa consultoria, assim, de, vamos supor, pegar um cálculo e
direcionar a forma do cálculo, vamos fazer assim, sugerir, né, para o advogado. Como que eu devo me preparar, assim, para essa área de consultoria? Ótima Eu acho que pergunta, Wagner. O Wagner, para quem não conhece o Wagner ele é um aluno da mentoria e nós passamos já pelas disciplinas, pelos assuntos que trata a mentoria. Wagner, não sei se você lembra quando a gente comenta sobre price, da Lei sim, 14.905, que junho do ano passado, né, junho de 2024, e ela trouxe algumas mudanças. A gente sabe das mudanças. Nós que trabalhamos com perícia, nós estamos por dentro da taxa legal, do fim daquele termo de capitalização de juros, de toda essa parte que nos afeta. Infelizmente, nem todos os advogados estão por dentro disso. Então, às vezes, ele vem com uma argumentação assim, não, porque tem um contrato aqui, eu quero saber se você pode fazer o cálculo. Ele vem perguntando preço de cálculo. Normalmente, essa é a abordagem, Wagner. Só que a abordagem que ele quer dar é algo que não existe mais. Discutir, por exemplo, capitalização, discutir utilização da tabela price, anatocia, isso não existe mais, simplesmente acabou. A lei já não faz mais essa, não deixa possibilidade para essa argumentação. E se ele entra com o processo dessa forma, ele vai perder. O cliente vai perder e você vai estar no bolo dos que estão perdendo. Consultoria é essa situação de você apresentar um trabalho técnico para que ele tenha a saída de ganhar, ele tenha a possibilidade de ganhar. Então, eu tenho certeza, Wagner, que você já tem condição de fazer isso, que você ainda não enxergou a possibilidade. Todas aquelas uhum, liquidações que você fez, que a gente conversava, aquilo ali você já te deu um conhecimento suficiente para se chegar alguém, por exemplo, pedindo alguma coisa, pedindo um período prescrito. Tem lá a prescrição, mas está claríssimo na sentença a prescrição. Mas o advogado, sei lá, por algum motivo, não entendeu ou então não percebeu, não ficou atento. Você aparece ali, faz uma consultoria, cobra por isso, obviamente, e oferece uma saída técnica para o advogado. Ele vai gastar um dinheiro? Vai, mas ele vai recuperar depois. Ou uhum, melhor, ele não vai perder o processo logo de cara. Tá, Wagner? entendi. Ok, Beleza? obrigado. Tenho certeza que você já está, se não está pronto, está em vias de. Ok, Perfeito? obrigado. Então, o que a gente tem aqui mais, pessoal? Mais alguém além do Wagner? Vamos lá. Está comentando aqui, como é que a gente pode. Vamos falar nisso, né? Possibilidades para atuar na perícia. Primeiro, o mais famoso, né? O que tem cheio de curso, aí, cheio de gente fazendo. Perito judicial. Perito judicial, você tem a sua formação, você tem que ter um registro. Lá no, a gente está falando de contador, né? Então, no CRC, se fosse administrador no CRA, economista no Corecon, atuário no MIBA, enfim, tem que ter o registro profissional. Você vai lá no tribunal da sua escolha, do seu estado, ou do outro estado que você gosta, e faz o seu cadastramento. Perfeito? Demora um tempo, tem um checklist. Se você estiver com a documentação ok, você passa a constar, passa a integrar uma lista de peritos que são oferecidos para as varas, para os juízes escolherem para ser nomeado. Mas se não fazendo nada, se não se divulgar, se você não tiver um e-mail, sei lá, apresentar um currículo que seja, um dia você vai ser nomeado. Tá? É uma lista, toda nomeação de perícia tem a chance de ser sorteado para os estados que têm sorteio, e nos estados que não tem sorteio, alguém te achar ali o teu nome e te nomear. Mas se você quiser atuar mais vezes, o ideal é que você vá pessoalmente às varas e se apresente. É aquele óbvio que precisa ser dito. Boa tarde, eu sou Fernando Borges, sou contador. Está aqui o meu currículo, o meu cartão, estou disponível para fazer a gratuidade de justiça. Esse é o discurso e é, até hoje, o melhor abordagem que tem para atuar como perito judicial. Como perito judicial, você vai ter mais prestígio. Você vai falar, sou perito na tal vara da capital, na tal vara de Niterói, que se tratando do Rio de Janeiro, Cabo Frio, atuo na Barra da Tijuca, sou perito do juízo
primeira barra da Tijuca, quinta barra da Tijuca, tá? Assim, é de confiança daquele juiz que está lá. Perfeito? Você tem prestígio e reconhecimento em função disso. Qual a desvantagem? Demora para receber por conta do fluxo do processo. Quem já atuou aqui, tem bastante pessoas que já atuaram, a gente tem aquela homologação dos honorários, aí abre para... Deixa eu fazer na cabeça aqui o período para entrega do laudo, você informa que vai começar, aí passa o período do laudo, se não houver pedido de prorrogação, você entrega o seu trabalho, as partes analisam o seu trabalho, fazem impugnações, pedem esclarecimentos, demora mais uns dias, e isso você ainda não recebeu. Aí depois você apresenta respostas às impugnações, apresenta esclarecimentos, pode ser que venham novas impugnações, novos esclarecimentos, você ainda não recebeu. E aí um dia o juiz fala, não, acabou essa fase, já está esclarecido o suficiente, vou dar a decisão. E aí você tem que lembrar o juiz, né, dar uma ligada para a vara, ou juntar uma petição, falou, ainda não recebi. O juiz autoriza que você receba. Tá? Normalmente é assim. Qual o prazo médio que isso ocorre? Hoje, 6 meses. E se for gratuidade? Se for gratuidade, pode demorar um pouquinho mais. Estados aqui como o Rio de Janeiro, questão de problema de saúde financeira do Estado, né? Não tem dinheiro, está no déficit, enfim. Está todo mundo assim, né? Todo mundo sufoco. Mas aqui estava demorando um pouco, um ano e pouquinho para receber a gratuidade, ajuda de custo. Tá? Demora um pouco mais para receber, mas você vai receber. Por quê? Porque tem lá a força de título executivo, os honorários deferidos no processo, ele tem a força de título executivo. Se o devedor não pagar, o juiz manda executar. É assim que funciona. Já como assistente, que hoje assistente eu enxergo com uma vantagem muito grande em relação do ciclo, né, de recebimento, você recebe o e-mail, e aí chega ali o processo, faz aquela análise prévia, por enquanto você não está contratado, você só fez análise prévia, entrega lá com 2, 3 parágrafos explicando o que está acontecendo, o que você vai fazer, e no finalzinho você diz quanto custa o teu trabalho. Tá? E quanto custa o trabalho, às vezes não é fácil não, viu, pessoal? Você orçar adequadamente o valor do seu trabalho, da sua hora, é difícil, viu? É difícil. Difícil. Hoje eu estou colocando minha hora por volta de R$ 500, mas chegar nessa conclusão do R$ 500 não é fácil não. Perfeito? Só que você vai receber a segunda parte, e eu recomendo fortemente que você ponha isso em contrato, você vai receber 50% na contratação e 50% na entrega do trabalho. E que se não houver o pagamento dos 50% da entrega do trabalho, o trabalho não será entregue. Tá? Isso é muito importante, que tenha um contratinho padrão ali, bem simplesinho de uma página, para que o advogado assine contigo. Todo mundo gosta de contar história boa, eu também, mas eu também conto as minhas ruins. Se eu fosse receber tudo que eu tenho que me devem, provavelmente eu compraria um carro zero, tá? Porque já tomei muito calote. Nessa de, não, vai me pagar tudo aí, passa um mês. Não, tive um problema esse mês, o cliente pagar não me pagou, e nunca recebi. Tá, pessoal? Então, faça um contratinho. Mas eu fiz mais de 10 trabalhos. Faça um contratinho bem simples, colocando as partes, o que você vai fazer, se é requisito, se é impugnação, se é esclarecimento, o que vai ser feito, os prazos e as formas de pagamento. Muito interessante assistente técnico para a questão de fluxo de caixa. Muito bom, tá? Talvez seja a melhor opção. E, por fim, não aparece com muita frequência o trabalho de consultor e de calculista. Não são a mesma coisa, tá? O consultor vai fazer uma consultoria, ele vai apresentar caminhos a ser seguidos. Né? Olha, aquilo que o Wagner perguntou, podemos ir por esse caminho, podemos ir por outro, para ter êxito na ação judicial. E o calculista vai apenas fazer o cálculo. Ele não coloca assinatura nem registro profissional. Muito importante.
Isso eu já falei com o Wagner, né, pessoalmente com ele. Pessoalmente não, particularmente com ele. Se você colocar o teu registro profissional e o teu nome lá e botar uma assinatura eletrônica ou qualquer outra coisa, você está assumindo responsabilidade técnica por aquele trabalho. Então, não é a questão de ser calculista, você está sendo aí pelo menos um consultor, tá? Então, tem que cobrar de acordo. Pessoal, você atuando dessas três formas, você consegue atuar tendo apenas o registro profissional. Vamos dizer que você faça uma gratuidade como perito do juízo, receba aí por volta de R$ 700, mais ou menos uma gratuidade aqui no Rio de Janeiro. Você faça 2 trabalhos de assistente, um pouco mais complexo e outro um pouco mais simples. Perdão. Trabalho um pouco mais complexo é produzir quesitos e se compromete a fazer uma crítica ao laudo pericial. A crítica, ela pode ser simplesmente não falar nada. Se o laudo pericial, combinar mesmo com o advogado, se o laudo pericial for legal para o nosso lado, for bom para o nosso lado, eu não falo nada. Tá? Então, morre aqui a discussão. Se o laudo for ruim, a gente faz só uma crítica pontual, a gente não faz parecer. Aí nessa aí você consegue mais aí R$ 900. E um trabalho mais simples de assistente técnico, já que o advogado pegou o bonde andando, né? Você já tem laudo, não deu para produzir quesitos, não dá para tentar levar o entendimento do perito em outro sentido, só para fazer a mesma crítica. Mais uns R$ 600. Então você tem 900 mais 600 de assistente técnico, tem 1.500. Mais 700 do perito judicial, você tem 2.200. E como consultor, então não vamos pensar nesse nem no primeiro momento, vamos pensar como calculista. Você fez umas 3 planilhas para instruir uma petição de liquidação, três liquidações diferentes, cada uma 900, cada uma R$ 300, 350 reais. É um preço razoável, sem estar com assinatura, sem estar com nada. Então, 1.050 das planilhas de calculista, 1.900 dos outros. Dá quanto aí? Não, perdi no cálculo. Era 2.200 mais 1.050, 3.250. Se eu considerar que hoje um contador iniciante está recebendo por volta de 3 a 4 mil de salário para trabalhar 40 horas semanais, às vezes fica um pouco mais no trabalho, você vai receber 3.250, pessoal, para fazer esses 3 serviços eventuais, tá? Uma perícia, 2 assistências, que é uma mais complexa, outra mais simples, e 3 cálculos de liquidação. Assim, se comparar as horas que você vai gastar, por isso que é importante saber quanto vale a sua hora de trabalho. Você vai gastar no escritório para saber a quantidade de horas que você vai gastar para gerar R$ 3.250, é muito menos que você vai gastar para gerar com perícia do que as horas que você vai passar no escritório trabalhando, às vezes, com mais de uma coisa, né? Às vezes a pessoa que faz DP faz outro serviço também, faz fiscal. Não é muito comum, né? Os escritórios costumam segregar, mas é possível. Escritório pequeno, está todo mundo ali correndo, né? Para atender os clientes. Tá, pessoal? Então, deixa isso aqui para reflexão, para você fazer esse exercício. Mas para fazer esse exercício bem, você precisa saber de uma coisa que, infelizmente, é difícil. Quanto vale a sua hora de trabalho? Tá? Definir. Hoje eu comentei com vocês, eu orço assim, em valores cheios, a minha hora de trabalho em R$ 500. Mas eu não comecei agora, já tem um tempo. Eu procurei me especializar. Eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação para poder chegar nesse ponto de cobrar mais caro. Então, quando eu vou assinar, eu coloco lá Prof. ME, dependendo do peso que o advogado queira dar no documento. Se for um parecer, aí já envolve, né, essa questão de consultoria, antes de chegar mesmo a se tornar um processo judicial, eu coloco o Prof. ME, tá? O professor com mestrado. Isso aí dá um peso maior para quem vai ler.
principalmente para o juiz. Tá? Isso aí os advogados entendem, mas as pessoas, de maneira geral, que isso dá um peso maior. Então, eu me preparei para chegar a esse ponto. E nesse ponto, hoje, eu estou orçando por volta de R$ 500 o valor da minha hora técnica de trabalho. Tá, pessoal? Os honorários periciais, via de regra, são calculados em função da hora técnica. Tá? Inclusive na norma, lá na NBCTP 01R1. Aquele quadro de horas, né? O número de horas, multiplica o número de horas pelo valor da hora, você vai chegar no valor dos honorários. Os honorários dos assistentes geralmente variam em função do valor da hora técnica do juízo. Então, você tem o período do juízo, 70%, 80% vai ser o honorário do assistente. Isso é uma praxe que eu imaginava que era só no Rio de Janeiro. Mas eu tenho observado que é uma convenção, né, praticamente nacional. Então, o assistente ele ganha entre 70% a 80% dos honorários do juízo. Tá? Então, mais ou menos assim, metade eu nunca vi o assistente receber. Normalmente é um pouquinho mais. Metade mais alguma coisa ali é um razoável. 70% talvez seja o mais comum, 75%, o que tem a maior frequência aí de remuneração pelo país. Tá? É fundamental saber quanto vale a sua hora de trabalho. Sem isso aí, você não vai conseguir lá no final do e-mail, aquele e-mail bacana, você faz análise, vai preencher a última linha do e-mail, portanto, propõe honorários D, aí você congela. Não vai saber fazer uma estimativa adequada. Se eu estivesse começando hoje, eu colocaria minha hora técnica de trabalho por volta de R$ 400. Tá? Eu acho que é um valor razoável para quem está começando. 350, R$ 400. Oi, João Alexandre. Oi, professor. É, E quando a gente é perito do juízo e tem assistente técnicos, e a gente não sabe, porque já foi nomeado, antes de chegar a gente, já foi indicado os assistentes técnicos nos quesitos. E aí a gente não sabe quanto que eles estão cobrando. Como é que... E se eu cobrar menos que ele? Por exemplo, eu tenho uma perícia, ela é uma perícia grande, né? Como eu uso a tecnologia que o professor está falando aí, eu estimo que eu vou fazer ela é bem grande, tem muitos anos. Em uma semana eu faço. Aí, ali eu calculei minhas horas, tudo, uma possível viagem e tal, e eu vi que aquela remuneração é muito boa. Só que quando eu fiz a entrevista, a reunião preliminar com os assistentes, eles eram muito qualificados, assistentes, sabe? Eu não conhecia eles. Tudo professores universitários e escritórios bonitos e tal. E eu desconfio que os meus honorários estão quase igual ao deles, se não for menor. Eu não sei deles, né? Como é que faz, assim, numa situação dessa? Bom, enquanto perito do juízo, você não tem gerência sobre a remuneração dos assistentes. Obviamente, se pegasse um perito extremamente famoso na nossa área, por exemplo, o saudoso doutor Remo Dallazana, que faleceu ano passado, o honorário dele não podia ser igual ao meu. Não faz sentido. O dele é muito superior, autor de livro, um escritório famosíssimo. Então, provavelmente, ele como assistente, eu como perito no processo, e ele, se estivesse como assistente, estaria ele recebendo o dobro ou o triplo meu. Por quê? Porque quem o contrata quer que não tenha um assistente técnico, quer que o assistente técnico seja aquela pessoa, a referência. Entendeu? Aí é exatamente o caso que você está narrando. Nesse caso, é negociação direta. Ah, eu fiz um mestrado e fiz uma pós-graduação. Ok. O outro lá, o outro profissional, é dono do escritório e tem doutorado. É muito mais do que eu. Entendeu? É uma situação assim que eu não tenho como, enquanto perito do juízo, como me revoltar. O meu limite é aquele ali de honorários de perito judicial. O assistente, ele não tem limite. O assistente é quanto a parte quer pagar para ele. Eu não lembro aí data, mas houve um acidente aqui nessas rodovias aqui do Rio de Janeiro, que o filho de um grande empresário, né, o Eike Batista, né, ele se envolveu no acidente, e ele contratou o ministro da Justiça para ser o advogado dele.
Não, você entende? Não é colocar um advogado criminalista, é colocar o ministro da Justiça, aliás, um ex-ministro da Justiça, né, para ser advogado do réu. É dar um peso completamente desproporcional, objetivando ganhar a ação. Entendeu, Alexandre? Não é. Aí você, como perito do juiz, já está no teu limite aí. Se você pedir mais, a parte, o juiz não vai homologar, a parte vai reclamar tudo. Mas a questão do assistente, eles estão. O céu é o limite, dependendo de quem é. Tá bom? Muito bem explicado, professor. Inclusive, eu vou fazer um MBA agora, começa em fevereiro. A assistente técnica é professora lá, entendeu? É, Pois é, o que o professor falou tem todo sentido. Obrigado, viu? Muito obrigado. valeu. Pois não, Wagner? Você falou da, da instrução, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação, inclusive o professor Fialfo deu uma matéria na pós agora. Sim. E assim, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, claro, eu meio que já sei a resposta, mas eu mesmo assim vou perguntar. Tem muitos livros, principalmente assim, mais voltados para análise de contratos, assim, né? Só que são livros que eles se tornam caros. Pelo menos agora, para mim, eles se tornam caros. O livro é por 200, 300 reais, né? E eu sei que o correto seria estudar por livros, né? Pela doutrina. Mas o que o senhor acha, assim, assim, de cursos, como tem, acho que tem o Peritos Academy, tem aquele IBCA. Eu acompanho o pessoal no YouTube, assim, né? Aparentemente eles têm um bom domínio também, né? Wagner, Queria eu vou saber, te assim, dar. essa comparação. Sim, eu tenho uma ressalva. O MH, eu conheço o Marlos da internet e ele, pelo que ele fala, como ele fala, a maneira que ele fala, ele é perito mesmo, tá? Em relação a outros cursos, eu prefiro não comentar, ainda mais aqui que a gente vai ficar com a live gravada, porque eu tenho percebido que as pessoas têm escolhido os cursos pelo número de seguidores. E isso, para mim, é muito esquisito. Porque eu tenho visto pessoas que nunca, eu falo nunca, mas é nunca mesmo escrito, fizeram um laudo na vida dizendo que são peritos, dando aula para peritos. Aí Uhum. gera o que? A pessoa faz o curso, "Pô, eu não aprendi nada. Parece que eu estou começando do zero, no curso caro. Aí chama de formação, chama de método, chama do que for, mas a pessoa não aprende, porque a pessoa que está ali não tem como passar. Porque a pessoa nunca fez um laudo na vida. Então, eu me reservo, Wagner, assim, de pelo menos aqui, assim, abertamente falar com você em nome de curso, tá? Eu peço desculpas a você, mas o que eu sinto muita falta são de livros bons nessa área. O livro lá, que eu já comentei, do professor Remo da Lazana, está esgotado. É o que eu comprei no início, me baseei muito no que eu aprendi naquele livro. Infelizmente, não sei se haverá uma nova impressão. Recomendo você olhar o CRC do Rio de Janeiro. Há 4 livros gratuitos lá de laudos, né, de laudos periciais, Uhum. perícia financeira, perícia contábil, bem interessante e gratuito, né? O melhor que é Claro. gratuito. Você baixa em Uhum. PDF e consegue imprimir, se você não gostar do modelo PDF, tá? Certo. Agora, esses cursos eu estou com realmente uma má vontade, eu fico chateado de ver que parece que é feito para enganar as pessoas. É um negócio que me Sim. chateia realmente. Eu também tenho, assim, bastante receio, né? Inclusive, eu não... O único que eu comprei, no caso, foi o seu curso ali, né? Da mentoria, né? Mas a gente fica meio com o pé atrás também, porque o ideal, claro, é estudar pelos livros, né? Mas, Só que não há mas era livros, isso. né? Não há livros em É, quantidade de livros, o problema é esse. tanta quantidade e o É, acesso também é difícil, né? Porque são sim, livros caros, né? e não há livros mesmo. Esses 4 livros do CRC, do Rio de Janeiro, eles estão ali para suprir uma deficiência do mercado. Mas ele não é Uhum. suficiente. Aquilo ali ele está começando, já tem uns anos aí que o livro está. Mas tem espaço para muito mais. Tá?
Certo. Puxando o gancho, só mais uma dúvida. Eu vi ano passado que o TJ do Rio de Janeiro, eles oferecem um curso. Eu acho que são 3 meses. É um curso, alguns dias de manhã. Deixa eu Esse te contar curso. esse curso. Ah, Deixa eu te contar. Houve uma época em que o cadastro no Rio de Janeiro era fechado. Estou falando de 2012, 2013. Eu queria me cadastrar e não podia. Aí anunciaram que seria aberto o cadastro, mas que haveria necessidade de todos os peritos, tanto os que queriam começar como os que já estavam atuando, realizarem este curso oferecido pela ESAGE, Escola Superior de Administração Judiciária, do Rio de Janeiro. Aí eu fui em 2012, se eu não me engano, 2013, eu fiz esse curso. Era de manhã, presencial, no prédio do Tribunal de Justiça. Todos os peritos fizeram, todos que queriam atuar. Não só contador, não. Era médico, engenheiro, enfim. O curso era obrigatório. Era obrigatório também comprar o livro do instrutor do curso, que era um desembargador. Desembargador Reinaldo, alguma coisa, eu tinha que comprar o livro dele. Não gostei, sim, de maneira bem resumida, não gostei nem do curso e nem do livro, tá? Mas foi necessário para o cadastro. Hoje, o curso continua existindo. Não é mais esse instrutor, esse desembargador, mas o curso continua existindo e também não é mais pré-requisito. Pode ser outro, você pode chegar lá com outro curso e você consegue se cadastrar no Tribunal de Justiça como perito. Se eu não me engano, salvo engano, só são 2 tribunais de justiça que pedem o cadastramento com curso, né? E de curso de, pelo menos, no Rio de Janeiro são 21 horas, Sergipe acho que são 24 horas. Só esses 2 estados, Rio de Janeiro e Sergipe. O resto dos estados não pede isso e nem nas varas federais. Recomendo esse curso? Pela memória que eu tenho do curso que eu fiz, não recomendo. Não recomendo mesmo. Um curso mais, certo. o viés mais prático talvez seja melhor. Tá certo. Tá? Obrigado. Valeu. Pessoal, e por fim, né, também dentro daquela área do óbvio que precisa ser dito, para a gente não se estender, né, não passar de 1 hora, as oportunidades aparecem, às vezes de onde menos se espera, e é preciso estar pronto para a gente aproveitar. Viu, vai? Uma vez fui buscar minha esposa no salão de beleza no fim de semana, sábado. Salão de beleza, não tinha a menor chance de prospectar cliente ali. Estava aguardando, tinha outro homem lá, outro marido aguardando, e aí começamos a conversar, né? Aquela coisa que salão de beleza você tem hora para entrar, mas não tem para sair. E era um sábado à tarde, o negócio estava se estendendo. E aí o que acontece? Começamos a ver que o outro, né, o outro sofredor lá, era advogado, estava precisando de alguém para fazer cálculo. Veja só, às vezes você não está nem imaginando, mas aquilo ali é uma oportunidade de fazer um dinheirinho, de fazer alguma coisa. Sim, então, dali saiu o negócio. Daquela fila ali saiu o negócio. Tem informações aí de salão de beleza. Salão de beleza é lugar bom, viu? Tem uma outra aluna que conheceu uma juíza no salão de beleza e virou perita dela ali e amiga. Então, a chance dela perder trabalho é quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Tá certo. Pois não, vai. Valeu, então. Não, já pessoal. falei. Então, pessoal, trazendo aqui para a nossa realidade, temos que estar prontos. Quem ainda não faz parte da comunidade lá no grupo do WhatsApp, é só QR Code, procurar, vai lá na minha bio, você vai achar o caminho para a comunidade, lá a gente tira muita dúvida. Acredito que todos aqui já façam parte da comunidade. Lá é difundir o conhecimento e tirar dúvidas. É disso aí que a gente está tratando, tá? Agradeço a todos a presença. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.